E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos Teles, eu sou desenvolvedor back-end, hoje estou aqui para te ensinar como diminuir o número de ifs e elses no seu código. Então, vem comigo. Bem, primeiramente, por que é importante a gente diminuir o número de ifs e elses no código? Primeiro, para tornar o seu código cada vez mais limpo, cada vez mais clean. E segundo, porque o número de if e else no seu código também normalmente determina a performance. Porque pensa que toda vez que seu código está passando por if ou else, ele está correndo uma validação e aquela validação ela está ocorrendo na memória, né? Aquela validação está guardada em algum campo da memória. E isso acaba também ocasionando problemas de performance, né? De início parece besteira, mas quando você vai entrando mais a fundo na linguagem, você vai percebendo que esses vazamentos, pequenos vazamentos de memória, são muito importantes para o seu código. Então, existem várias formas. Você pode utilizar no JavaScript é muito comum a gente utilizar, por exemplo, o retorno de funções. Eu vou estar mostrando aqui como que eu gosto de fazer isso no meu dia a dia. Por exemplo, hoje dificilmente eu uso else. Então, eu me acostumei, né? Não que seja um problema você usar o else, mas eu me acostumei a uma forma de não utilizar o else. É óbvio que tem códigos que eu acabo utilizando, né? Por costume também, mas eu tô tentando me acostumar a não usar o else por motivos de estética do código também, por aí vai. Então, tô mostrando aqui pra vocês como que eu uso. Então, vamos supor que a gente tem um app de cartão, né? Então, vou criar aqui um card, que vai ser simplesmente um número mesmo. Vou colocar sei lá, vou colocar um número simples aqui, só pra gente poder validar. Então, 555, né? Supor que esse é o nosso número de cartão, bem seguro. Ou melhor, deixar assim por enquanto, que aí depois a gente vai implementando. Então vamos supor que eu quero validar esse cartão, né? O simples a gente poderia fazer, né? Se card, vou colocar card number, né? Que aí fica até mais fácil da gente poder ler esse código. Então se card number, card? Tá, vou deixar assim. Se card number for igual a 5... 555, então a gente vai fazer alguma coisa. Só que vamos supor que eu quero mais validações. Então, por exemplo, eu quero ver também se esse cartão não está expirado. Então eu vou até criar aqui um card.number. Card.number. Por quê? Porque isso daqui vai ser um objeto. Então card. E aí aqui eu vou ter o number desse cartão. E também vou ter a is expired, né? Se ele tá expirado ou não. Ou melhor, expired, né? Expired. E aqui, por enquanto, vai ser falso. Então, o cartão ainda não expirou. Eu poderia colocar a data e fazer a validação, mas porque a gente tem alguma coisa ali que fica olhando no nosso banco a data e já vai setando a expiração do cartão, né? E aqui eu gostaria de ver se o cartão já expirou ou não. Eu poderia colocar um else if, né? E aqui eu colocaria, por exemplo, se card.expired. Só que aí a gente já pega um problema, porque a primeira validação que a gente fez, o primeiro if, ele vai dar true. Por quê? Porque o primeiro if ele já está vendo se o número do cartão é válido. Então aqui, por exemplo, se fosse retornar um console.log true, né? E aqui, porque eu quero retornar um false, ele... aqui eu vou colocar que é igual a true, nem precisaria, né? Porque ele já está fazendo ali, mas só para ficar mais didático aqui. Então vamos lá. Em teoria, o cartão ele tá expirado, né? Expired é igual a true, então o cartão tá expirado. Então ele deveria cair nesse false aqui. Só que por que ele não vai cair nesse false? Porque como o número é igual a 5 e a primeira validação está vendo se o número é igual a 5, automaticamente ele vai parar nessa validação. E isso é um erro muito comum de quem está iniciando na programação, de vocês trocarem a ordem do if e do else. Eu já fiz muito isso, então, do else if, né? Então você tem várias validações, às vezes você fez uma validação muito importante lá no final, só que na primeira o seu código já vai bater, né, a condição, e ele vai ficar lá, e você vai ficar quebrando a cabeça tentando entender. Então por isso que também é muito importante não usar muito ifs e elses, porque você acaba se perdendo no seu código. Então como que a gente pode estar fazendo isso de uma forma mais simples, mais didática para o nosso código? Utilizando funções. Então eu vou, como eu tô sem uma pasta aqui, né, tô criando um arquivo temporário, eu não vou criar em outras pastas, mas eu vou criar aqui dentro. Então eu vou criar uma function que ela vai validar nosso cartão, validate card. Essa função, ela vai receber um cartão e ela vai retornar um booleano, ou ele é verdadeiro ou falso. E não é o problema utilizar o if ou else. O problema é você ter várias condições alinhadas, né? Então aqui, por exemplo, eu posso usar um if. Mas vamos supor, aqui eu nem preciso. Por quê? Eu vou fazer o seguinte. Card, ponto, number. Então, se o número do cartão for igual a 555 e card, ponto, expired for false, né? Então eu vou colocar um exclamação aqui antes, um operador de negação. Então se for false,
Se ele não tiver expirado e o número for igual a 555, eu vou retornar true. Se não, eu vou retornar false. E aqui eu nem preciso disso daqui. Beleza? Eu poderia colocar um return aqui. Tem gente que gosta de colocar um return aqui. Eu não vejo necessidade, porque eu já tô retornando ele aqui. Mas vamos deixar assim dessa forma. Acho que fica até mais tranquilo, né? Beleza. E agora vamos colocar aqui a nossa validação, né? Então, validate card recebe o nosso cartão. E se for true, eu retorno um console. Ou então até melhor, né? Eu posso simplesmente fazer um console.log que vai retornar essa nossa validação. E caso for true, ele vai retornar card is valid. E se não, ele vai retornar um card is not valid. É o melhor, invalid card, né? Que a gente tinha colocado antes. Então, invalid card. E agora, executando o nosso código, ele deu invalid, porque aqui o expired está true. Se eu mudo o expired para false, agora ele dá que o cartão está válido. Então, com simples linha de código, né, criando uma função, a gente já tirou o if do nosso código. Óbvio que ele está aqui intrínseco ao nosso operador ternário, só que fica muito mais simples eu visualizar essa função, e fora que sempre que eu precisar validar um cartão agora, eu simplesmente vou chamar a nossa função. Então é muito importante que você use o paradigma funcional ao seu favor. Então comece a utilizar mais uma programação orientada a eventos, orientada a ações, né? Então isso aqui é uma ação, é um evento, né? Eu tô chamando essa função. E bem, se a gente precisasse fazer mais validações fora desse escopo aqui, tipo, não quero retornar falso, quero verificar o horário, verificar alguma coisa. O legal é que você sedimente isso em várias funções. Então, não seria eu colocar mais uma validação aqui, seria eu ter um lugar onde eu vou fazer todas as validações e cada uma está espalhada pelo código. Então, eu poderia, por exemplo, fazer um super if aqui no caso, né? Vendo se o validate card é true, e se o validate transaction é true, então poderia ter validar a transação, validar o horário, ter várias validações, e se for true, eu retorno alguma coisa. Pronto, eu vou ter um único if que chama várias funções. Obviamente eu organizaria de uma forma melhor, ou até mesmo criar funções em cascata. O que é isso? É eu ter várias funções, uma que chama a outra. Então eu poderia ter aqui dentro dessa função, chamar uma função chamada validate transaction, e aí essa função, se ela for undefined, né, se ela retornar um valor undefined, eu já retornaria aqui um valor undefined, um valor falso. Então eu posso fazer isso. Então a forma que eu indico vocês de diminuírem o número de if else é exatamente essa: criar funções, sedimentar essas funções em várias outras funções, e você ficar utilizando isso dentro do seu código para facilitar o seu processo de desenvolvimento. Eu sei que é um vídeo simples, mas a intenção é realmente essa: mostrar para vocês que vocês podem estar utilizando. Eu recomendo usar dessa forma, utilizar operadores ternários junto a funções, para que vocês aumentem muito mais a forma de produtividade do seu código, a forma clean do seu código.